é a história do reboco de fachada desse prédio. Esse prédio ele tem 18 pavimentos e ele tem uma cabine, né, de elevador cremalheira colocado aqui nessa perna. Ó, normalmente, né, os prédios têm formato de H. Esse aqui também, ó. O prédio é um H, né? Só que ele é mais largo, e aí você tem uma aba, uma perna, vou chamar assim, tá? Uma perna do H aqui na esquerda e outra perna do H lá na direita, onde está o elevador cremalheira. Então, voltando aqui, ó, uma perna, a outra perna, na verdade é uma parede cega, aquela ali só tem as aberturas para o elevador cremalheira. É uma cabine só de elevador cremalheira, e aqui, a partir dessa fase, lá em cima da estrutura lá, só tá terminando de platibanda, viga de platibanda e tal, mas vai já começar o reboco externo, tá? E daí a gente fez um croquis bem simplinho mesmo do canteiro, só para mostrar o seguinte, ó. O vermelho aqui é a projeção do prédio, tá? No térreo, tipo embaixo da laje ali, né? Mas no térreo tem um almoxarifado, sala de segurança, um escritório de engenharia e um pouquinho de estoque. A argamassa, já que a gente vai falar de reboco de fachada, a argamassa ela é feita na obra, tá? Então, o pessoal compra massa branca, que aqui para nós, a gente usa essa palavra, massa branca é o quê? É uma argamassa de areia e cal, já misturada com água. Então, ela é úmida, tá? Areia e cal. Aí, eu pego essa argamassa e misturo só o cimento na betoneira. Daí, eu sigo o traço que o próprio fornecedor da massa branca estabeleceu, tá? De acordo com o que eu pedi quando eu comprei, né? Então, do lado aqui tinha cimento, aí essa massa branca é a betoneira, tá? Agora, repara numa coisa, ó. Da betoneira, para eu levar a argamassa para subir no elevador cremalheira, não é aqui por trás, ó. Não é aqui por trás. O acesso à cremalheira é lá dentro do prédio, né? Então, eu precisava dar uma volta aqui, ó. Eu preciso entrar na projeção do prédio, é como se eu estivesse, não, estou no térreo, e aí eu viro e vou lá acessar a cremalheira, tá? Então, toda a argamassa feita aqui precisa ter esse trajeto ali para subir no elevador cremalheiro. Só que aí que vem o primeiro detalhe. Esse trajeto aqui, onde a gente está vendo aqui esse desenho do carrinho de mão, é uma rampa. Então, a betoneira, ela está lá atrás, aqui nesse telhadinho, num nível mais alto. O terreno tem um desnível. Então, aqui onde esse rapaz aqui de costas está pisando, é o piso do térreo do prédio, tá? E a betoneira está lá mais alta. Aí o servente, ele vai lá, enche o carrinho de massa lá na betoneira, precisa descer essa rampa, e aí o outro cara está aqui com a paleteira e uma caixa esperando, né? Daí ele para aqui do lado, pega a pá, transfere a argamassa do carrinho para a caixa, tá? Só que aí ele volta lá na betoneira. Então, ele faz isso, ó, precisa fazer 6 viagens do carrinho para esvaziar uma betoneira e encher essa caixa. Então, o cara fez uma quantidade lá na betoneira, daí esse servente aqui, ele precisa 6 vezes abastecer o carrinho e transferir aqui para essa caixa, tá? Aí, beleza, leva para o transporte e o cara da betoneira vai fazer mais uma rodada. Enquanto esse servente vai e vem 6 vezes, esse outro aqui fica só esperando. Fica só esperando encher a caixa para depois ele poder levar para subir no elevador, tá? Daí, o que você tem que reparar? Que a rampa não é muito larga para passar o carrinho, tranquilo. Mas a caixa em si, ó, se eu falasse assim, não, gente, pelo amor de Deus, eu quero levar essa caixa lá e a betoneira já despeja na caixa e beleza. Não dá por 2 motivos. Porque, ó, a largura da caixa não passa na rampa, a rampa não é larga o suficiente. E segundo motivo é que a rodinha de paleteira não consegue nesse ripado aqui da rampa. A gente coloca essas ripas justamente para não escorregar, né? Que dá um apoio para o pé. Mas a rodinha da paleteira não consegue subir e descer nessas ripas de madeira da rampa, tá? Então, por isso que o cara tem que trazer com um carrinho e daí passar com a pá ali até encher. Beleza, encheu. Daí vai subir a caixa pela cabine do elevador cremalheiro. Era uma cabine de elevador velha, inclusive fora de norma,
porque, na real, hoje em dia, a cabine, ela tem que ter, tipo, um cubículo, assim, né, que a gente chama de puxadinho do motorista lá, do operador, porque ele fica separado da carga. Essa cabine não tinha, é uma cabine velha e foi usada mesmo assim, mas o que importa aqui na imagem é perceber que só cabe uma caixa. A cabine é pequena e só dá para entrar uma caixa por vez, tá? Daí, quando chega lá em cima, no andar que precisa, a caixa é colocada na sala de um dos apartamentos, tá? E o cara, lá em cima fica um segundo servente, aquele outro que está lá embaixo continua lá naquele vai e vem da próxima rodada de betoneira, mas aqui em cima no pavimento tem outro servente. O que ele faz? Ele pega a pá e transfere da caixa para o carrinho. Por que isso? Tá? Porque ele precisa levar a massa na janela do quarto, janela da cozinha, janelas do apartamento, para daí sim ele conseguir passar a massa lá para o pedreiro da fachada. Então, então veja a lenga-lenga, né? Pegou aqui, transferiu, encheu o carrinho. Pega o carrinho, leva lá na janela, pega a pá de novo e joga no carrinho que está lá no balancinho. Beleza? E aí ele faz isso 6 vezes. Por quê? Porque para esvaziar essa caixa, ele enche 6 carrinhos. Assim como foi lá embaixo, né? Lá embaixo trouxe 6 carrinhos e pôs na caixa, agora tira da caixa e enche 6 carrinhos. Então, vai nas janelas e passa a massa para o pedreiro, tá? Aí, olha o reboco da fachada, o naipe que tá. Se você olhar aqui na janelinha do banheiro, você consegue ver o tamanho da grossura desse reboco. Está sendo feito, inclusive, em 2 camadas, porque a norma fala isso, né? Que o reboco externo, a espessura máxima dele deveria ser 3 centímetros. E quando for superior a isso, é recomendado fazer em 2 vezes, para você não colocar uma única camada grossa de uma única vez. Daí aquela argamassa, ela fica pesada, né? Um volume grande, e ela tem mais dificuldade de secar, porque é muito grosso para perder a água, né? Então, faz a primeira camada, não precisa nem sarrafiar, ó, fica com o formato da colher mesmo, assim. E daí, o ideal seria esperar 24 horas, daí você vem e faz a segunda camada, tá? Por conta, já vou olhar o chat, tá? Por conta dessa grossura absurda de reboco, usa muita argamassa. O volume de argamassa para fazer um pano desse aqui, né? Uma área dessa aqui, que não é um balancinho muito comprido, né? Você pode ver que o pilar acaba aqui mesmo, é só um trecho pequeno de fachada, mas o cara só consegue ter um carrinho de mão no balancinho, não cabe mais, não cabe outro, né? Aí pensa comigo, o cara joga aqui, enche um carrinho desse, em geral, tem cerca de 80 litros de argamassa, que é 0,08 metros cúbicos. Quando o cara está só lançando a massa na parede, para ele gastar um carrinho desse, é rapidinho. Quando ele for sarrafiar, desempenar, aí beleza, ele fica um tempo ali sem precisar de mais massa, né? Mas quando ele está na primeira camada, só lançando aqui, ó, ele vai gastar rapidão. Mas quando que ele recebe outro carrinho, tá? Ele recebe outro carrinho só daqui 48 minutos. Por quê? Porque a gente mediu, tá? A gente fez um acompanhamento, inclusive cronometrando, assim. Daí a gente percebeu que cada pedreiro só recebia, que eu escrevi aqui, tá? Com todo esse esquema de funcionamento, cada pedreiro só recebe um carrinho a cada 48 minutos, tá? Por quê? Porque a obra tinha 6 balancins ao mesmo tempo, portanto, 6 pedreiros querendo massa. Então, o cara trouxe um carrinho para esse, agora ele vai lá para o outro pedreiro, vai lá para o outro pedreiro, e vai revezando, dando um carrinho para cada um. Só que quando esse aqui já acabou de usar, ele fala, quero mais. E o cara disse, não, agora eu estou levando lá para o outro, depois é você de novo. E esse depois é só daqui 48 minutos. Então, olha quanto tempo que o pedreiro fica meio que ocioso, né? Não está produzindo porque não tem massa para ele. E aí, dava uma briga, tipo, os caras xingavam mesmo, regaçava no ouvido da estagiária, né? Que no fundo não tinha muito poder para mudar a situação,
mas é quem era mais próximo deles e eles se sentiam à vontade, assim, para reclamar, né? Eu acho que é bom quando eles reclamam, tá? Porque quando alguém reclama, lógico, usando o bom senso, porque tem gente que reclama de tudo, mas se você ouve a reclamação, aquilo pode ser um problema real, e aí você se atenta para tentar resolver, né? Porque não é para a gente fazer de conta que não tem problema. Tem, eu quero saber os problemas que tem, porque eu tenho que resolver. Então, quando alguém reclama, aparece aquele problema. Mas tem horas que o negócio foge do controle, daí meio que vira conflito mesmo, né? Porque pensa, o cara ganha na produção do reboco, não chega massa, ele não produz muito, a medição dele vai dar pouca e ele vai ficar bravo, claro, né? Então, essa demora fazia a produtividade cair muito, tá? Então, beleza. Mas agora, qual que tem que ser a nossa habilidade, tá? Porque a gente vai se deparar com vários tipos de situações problemáticas. E sempre a gente pode tentar agir do mesmo jeito. Que jeito? Primeiro, listando as hipóteses, tá? Então, vou começar. Hipótese 1, hipótese A. Eu deveria mudar a betoneira de lugar para não ter que passar com argamassa por uma rampa? Será que o grande problema da história é isso? É isso aqui, ó. Se eu mudar a betoneira de lugar para eu não ter que fazer esse trajeto da rampa, resolveria? Essa é a principal, o meu principal ponto de ação, né? O que é que vocês acham? Aí tu vai gerar um outro problema, né? Que é a questão do material. Aí tu vai ter que subir esse material, no caso, né? Exato, porque o cimento está lá, a massa branca está lá, do lado da betoneira, né? E quando vê, tem até a questão da limpeza da betoneira, né? Que é uma coisa que nos pegou aqui na obra. Que a gente teve que direcionar um lugar que a gente pudesse lavar ela e largar esse líquido já direto ali no esgoto, digamos assim. E tinha locais que eu também não conseguia, que eram mais adequados, mais próximo do elevador, só que eu não tinha um local adequado para despejar a limpeza ali, a água suja da betoneira. Então eu tive uma situação assim. Eu não tinha pensado nisso. Mas verdade, porque todo fim de dia você tem que lavar ela, né? Uhum. Então, e aí, se eu trocasse, se eu colocasse a betoneira lá embaixo, lá no térreo, né? Eu ficaria com isso. Ou eu levo todos os materiais, e aí agora onde que eu vou lavar? Que é uma coisa que eu não tinha pensado, mas muito bem colocada aí pela Alessandra. Então, parece que não é isso que vai resolver a questão, né? Bom, então, se o lance não é mudar a betoneira de lugar, que tal fazer assim, ó? Será que eu deveria deixar uma rampa mais larga e uma rampa mais suave, dar um jeito ali de fazer uma rampa com menor inclinação, para que a paleteira com a caixa conseguisse passar, tá? Porque ela não pode ir muito inclinada, porque ela pode tombar com a carga, né? E as rodinhas não passam pelas ripas. Eu poderia, talvez, eu sei que tudo envolve um custo, mas eu poderia, talvez, fazer uma rampa de cimentado, assim. Não faz de madeira, para não pôr obstáculo, para não pôr ripa. Tentar fazer ela mais suave, eu teria que fazer um outro esquema aqui, porque se for só em linha reta assim, a inclinação é essa, né? É o que tem de desnível. Mas tentar melhorar a rampa para que, em vez do carrinho, eu pudesse subir com a própria caixa e abastecer ela lá na betoneira. Daí, será que estaria resolvido o problema? Não sei se. Aí a gente teria que. Aí isso que é importante, assim, ó. Eu não trouxe números, né? Eu não trouxe número de volume produzido, peso da caixa, nem quanto tempo demorou lá embaixo, nem quanto tempo demorou lá em cima. Eu só trouxe o número de o pedreiro recebe um a cada 48 minutos. Mas daí a gente precisa se atentar a isso. Ó. Se sou eu que tenho que resolver a questão, é meio óbvio que eu preciso buscar informações agora. A primeira informação é simplesmente contar a história, descrever o que está acontecendo. A segunda informação é tipo o médico quando ele pede exame para gente. Ele não decide a nosso diagnóstico sem que a gente volte lá com o exame de sangue, com o raio-x, com não sei o quê, com não sei o quê. Então, primeiro, ele precisa checar as informações. Eu teria que buscar uma informação aqui agora que eu acho crucial. Tipo, quanto tempo que está demorando lá embaixo? Esses seis viagens ali, esse vai e vem ali de 6 carrinhos. Está demorando muito? É importante? Tipo, sei lá, demorando 5 minutos. Ah, então não é aqui o lance. Para chegar um a cada 48 minutos lá em cima, se aqui embaixo só demora 5 minutos, aqui não é o gargalo. Mas de repente eu vou medir lá e vou ver que, pô, 20 minutos, metade quase do tempo, tá aqui embaixo. Ah, bom. Então, de repente, vale a pena realmente eu mexer aí nessa rampa para escoar mais fácil, né? E poder já liberar para subir pelo elevador. Alessandra?
Além de talvez colocar mais de um carrinho descendo ao mesmo tempo ali, aumentar a rampa para descer com 2 e talvez ainda aumentar a quantidade de betoneira, né? Colocar mais uma, talvez. Mas fazendo em tempos diferentes daí, para também não criar esse conflito, né? De tu ter 2 betoneiras com massa pronta e tu não conseguir descarregar com um fluxo alto, daí teria que fazer ela em tempos diferentes para conseguir. Além de eu acrescentaria mais uma betoneira e 2 pessoas descendo com o carrinho. Aí aumentaria o tamanho da rampa para essas 2 pessoas conseguirem descer ao mesmo tempo. Também é uma opção. Se o problema for ali, né? Que é como tu disse, né? Daí tem que entender onde que tá o gargalo. Eu concordo com você, parece que faz fluir mais. A gente só precisa tomar cuidado com um pontinho, que é assim, se eu aumento o número de pessoas, aí eu vou estar aumentando o recurso usado em uma situação que pode não estar boa. Uhum. Aí eu pioro um pouquinho, porque eu vou estar com um gasto de hora homem, né? Uma obra, em cima de uma situação que não está boa. Mas se, alterando a rampa e dando um volume maior, aí eu considerar que a situação está boa, aí sim. Aí vale a pena eu colocar mais gente. Jennifer? Oi, boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Olá. Então, estou aqui, né, ouvindo, analisando direitinho a situação, e aí, como a senhora falou, né, talvez o problema não seja na parte de baixo, porque ali se aumenta a produção lá embaixo, quando chega lá em cima, a caixa nem esvaziou ainda, porque lá é lá que tem o servente que está enchendo 2 carrinhos, vamos dizer assim, né? Sim. Ele enche um, depois passa para encher outro, e às vezes nesse processo demora muito mais lá em cima, com esse servente, do que lá embaixo na produção. Aí você aumenta a produção lá embaixo, aí você está aumentando o volume de material que nem está sendo gasto no tempo hábil, vamos dizer assim, né? Exato, por isso que a Alessandra falou, às vezes teria que balancear ali para a massa não ficar travada lá embaixo, porque também a gente sabe que tem 2 horas ali para usar a massa, né? Senão ela já começa a cristalizar. Quando eu vi que você entrou aqui na chamada, logo não me veio na cabeça que eu sei que a sua obra não é vertical, mas a sua obra é espalhada, tem bastante área de reboco. Sim, sim. Você pode encontrar alguma dificuldade parecida, só que na horizontal, né? É isso. E até porque a betoneira, né, e os materiais da argamassa ficam um pouco distante também lá na obra, né, no canteiro. Então, assim, a gente já passou por essa fase de reboco de fachada. Ainda bem que não tivemos muito problema. Como é uma obra mais simples, entre aspas, né? A gente aumentou um pouco o volume de pedreiro. Como era terceirizado, a gente apertou o empreiteiro, né? Aí conseguiram colocar mais pedreiro e a gente deu um recurso de servente para eles, para auxiliar também no serviço. Então, assim, teve um pouco de dificuldade, mas a gente conseguiu contornar, né? Com um maior número de pessoas. Outra hipótese. Não passar a massa do carrinho para a caixa e simplesmente subir direto com os carrinhos pelo elevador cremalheiro. Do jeito que desce, aí, claro, não vai ser um de cada vez, né? Vários carrinhos, o tanto que couber na cremalheira, que daí agora é uma outra informação que eu precisaria vasculhar. Caixa, só cabe uma. Mas carrinho, cabe quanto? Cabe 2, cabe 3, cabe 4. Provavelmente os 6 carrinhos para esvaziar uma betoneira não vai caber. Por conta da alça, né? Que é comprida ali, acaba ocupando espaço. Mas será que cabe 2? Será que cabe 3? Não sei. Aí, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente tem uma situação, um problema, primeiro a gente tem que conseguir levantar as hipóteses, pensando na situação como um todo. Depois, para responder cada hipótese, vai ter coisa que eu vou ter que buscar, informação que eu vou ter que vasculhar, que pode ser tamanho, peso, quanto tempo demora, quantas coisas cabe, né? Para poder responder. Então, se eu ainda não sei quantos carrinhos que cabe no elevador, não sei. Então, vou ter que saber. Pegar uns carrinhos vazios e encaixar lá para saber. E daí pensar, faz sentido? Então, melhora eu subir direto com os carrinhos e abandonar o uso da caixa? Eu acho que poderia dar uma solução também, né? Largar a caixa de mão. Porque chega porque daí tu não, tu não perde o tempo descarregando, né? Já tem já tá com o carrinho cheio, ele vai só pegar o carrinho, já tá cheio e passar pro pedreiro da fachada. Sim, então, daí que vem um outro negócio. Por que a caixa fica na sala e não vai direto na janela? Porque não passa não vira nas portas. Ela não vira, tipo assim, você tá na sala, daí você vai para um corredor e quer virar no quarto. A caixa não vira, o carrinho vira, porque ele é menor, mais estreito.
Então, por Mas isso... é outra dificuldade, né? Exato. Então, daí, tipo assim, ó, será que eu deveria usar uma caixa menor para conseguir levar ela direto na janela? Ou essa opção, abandona a caixa, sobe direto com o carrinho, porque o carrinho vai direto até a janela. Tá. Então, talvez, né, se a gente subisse direto com os carrinhos e abandonasse a caixa, resolveria tanto um pouco mais de agilidade lá embaixo, quanto aqui, não precisar, lá em cima, não precisar ficar transferindo e já conseguir chegar direto na janela. Outra coisa que coloquei de hipótese será que eu deveria substituir, porque normalmente, vamos partir do princípio que a cremalheira é alugada, tá? Normalmente né? Porque ela custa quase R$1 milhão, né? Então, normalmente é alugado. Já que é alugado, eu tenho a chance de pedir para substituir o tamanho da cabine. Dá um certo transtorno, vai desmontar, montar outro, mas é possível. Então, será que se eu alugasse uma cabine maior, seria também um jeito de resolver a questão? Por enquanto, das hipóteses que eu coloquei, essa seria a que mais impacto teria, né? Mais difícil de conseguir fazer essa mudança e que provavelmente traria um impacto de custo, né? Caso, né, eu já tivesse visto, cabe 4 carrinhos, eu decidi subir com um carrinho, então, talvez não tenha necessidade de mudar o tamanho da cabine. Agora, lá em cima, né? Será que deveria ter menos de 6 pedreiros? Porque todos juntos têm uma necessidade de massa muito grande. Então, se eu tivesse menos pedreiros, cada um receberia a argamassa mais rápido? Faz sentido, porque querendo ou não, eles não estão produzindo, né? A primeira coisa que... Peraí, só um tiquinho, gente. A primeira coisa que vem é assim, não, mas se eu tirar gente, aí eu vou atrasar o serviço. Ué, mas se eles já não estão fazendo, né? Então, pelo menos eu fico com 4, mas os 4 fazem, porque chega a massa para eles. Aí é um outro jeito de pensar. Pois é, e aí talvez seja por isso que tem aquela frase meio clichê, né? Mas que diz que quem tem valor de verdade nessa história é quem consegue resolver boa parte dos problemas. Porque se você parar para pensar, esses dias eu estava conversando com 2 amigos meus que já são mais velhos, já têm mais tempo de engenharia, assim, e depois eles acabaram mudando e foram empreender numa outra coisa que não tem nada a ver com construção civil. Mas lá eles enfrentaram um outro drama, mesma coisa, assim, uma dificuldade com mão de obra, com funcionários, só que é no ramo da alimentação. Mas mesma coisa, mesma dificuldade. Aí eles estavam falando para mim isso, assim, né? Ninguém quer se dedicar, reconhece que existe aquela dificuldade, aquele problema, mas não quer ser ele a resolver. Por quê? Porque, putz, dá um suor, dá trabalho, você tem que mexer em um monte de coisa que todo mundo meio que está na zona de conforto, né? Mas se você não resolve, qual que é a tua vantagem? Por que alguém... Pensa bem assim, né? Por que eu deveria dar uma oportunidade a alguém, né? Porque todo mundo diz isso, né? Precisamos de oportunidade, para trabalhar tem que ter oportunidade, ok. Mas se você olhar pela cabeça do empresário, para quem que ele quer dar oportunidade? Para quem vem resolver os BO dele, né? Nem tudo vai dar para resolver e ser o salvador da pátria, mas a gente tem que fazer algum movimento em função de resolver as coisas, porque se for só para olhar e deixar passar batido e uma hora a obra vai terminar, aí não faz sentido, né? E a nossa vida vai ser estressante demais se a gente só deixar as coisas irem do jeito que o vento bater, né? Por isso que muita gente, que é uma coisa séria que acontece, muita gente vai meio desanimando da profissão, porque passa muito estresse, muita dificuldade, e fala assim, putz, acho que não é isso que eu quero para minha vida, não é isso, não quero construção civil mais. Eu acho que agora eu vou fazer algum tipo de projeto, eu acho que agora eu vou trabalhar com perícia, sei lá o quê, mas eu quero sair disso, né? E na real não é isso exatamente, às vezes, a pessoa só está cansada.